Desde março desse ano, com a entrada do novo Código do Processo Civil, quem ficar inadimplente com a cota condominial agora tem apenas 3 dias para quitar a dívida. 3 dias. Sob a pena de ter o nome negativado, conta bancária bloqueada e até ver o próprio imóvel ir à penhora. Para falar sobre esse assunto e dar mais detalhes sobre essa nova lei, eu converso agora com o advogado Milard Zaf, que na próxima quinta-feira, inclusive agora dia 2 de junho, vai dar uma palestra sobre esse assunto em São José. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Bom, o que muda na prática com essa nova lei? Então, como você bem ali colocou, a grande mudança que houve foi no Código de Processo Civil. E dentro do Código de Processo Civil, os débitos condominiais, as taxas condominiais passaram agora a ser título executivo. Elas têm uma força como se fosse de um cheque. Eu não necessito mais agora fazer um processo judicial que reconheça o débito para que depois eu possa cobrá-lo. Eu entro direto numa fase de execução, uma fase que se inicia, como tu bem colocaste também, com um prazo inicial para pagamento, e se esse pagamento não for efetivado, eu posso fazer já o bloqueio de bens e valores. Bloqueio de valores em conta corrente, a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a possibilidade do protesto do débito também e até mesmo a penhora do imóvel que gerou aquele débito condominial. Independente se é imóvel próprio ou alugado, é a mesma coisa? Independente se é imóvel próprio ou alugado. A dívida não pertence à pessoa. Tecnicamente, ela é uma dívida própria terreno, própria da coisa. Então, quem deve, na realidade, é o imóvel, independente de quem seja o seu proprietário ou o seu possuidor. E ocorrem muitos acordos ainda? As pessoas ainda estão descumprindo muito essa lei? A inadimplência, ela é cotidiana, ela é corriqueira, mas há uma praxe muito grande nessa área de cobrança da tentativa administrativa, da tentativa extrajudicial. Efetivamente, se move uma ação judicial só quando há um débito contumaz, um devedor que insiste em não fazer o pagamento. Tanto os condomínios, quanto os síndicos, quanto as empresas de cobrança adotam muito a política de uma negociação prévia para evitar uma demanda judicial. Até porque a demanda judicial eleva em muito o valor do débito. O débito tem acréscimo de juros de 1%, de multa e de correção monetária, mas quando ela entra na esfera judicial, ela passa a ter a cobrança de honorários advocatícios e mais multas processuais, o que pode elevar essa dívida a valores bem significativos. Você vai se gastar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro, com certeza. Além da incomodação, da perda de tempo e do desgaste que um processo naturalmente já tem, há um crescimento muito grande do débito também se ele for para a esfera judicial. Então, para quem fica adiando pagar o condomínio para pagar outra conta, é fria. Há nas pessoas uma ideia de que a dívida de condomínio é uma dívida barata, que outras dívidas deveriam ser pagas primeiramente, mas, na verdade, a dívida condominial, por ser uma dívida própria da coisa, é uma das que mais vem a incomodar futuramente, pois o meu próprio imóvel, aquele que gerou o débito, é quem vai ser o garantidor desse pagamento. Por exemplo, a pessoa que vai alugar um imóvel e outra pessoa deixou dívida, como é que funciona? Via de regra, aquele que adquire o imóvel adquire o ônus e o bônus. Então, numa regra geral, cada caso tem que ser feita uma análise mais pormenorizada de como foi feito o contrato, mas geralmente adquire a dívida também. Pois, como eu te disse, a dívida não é da pessoa que antes possuía ou era proprietária. A dívida é da coisa. Então, a coisa, mesmo que seja, a coisa quando eu digo um imóvel, mesmo que ele seja de um novo proprietário, de um novo possuidor, é o imóvel ainda quem permanece devendo. Como se fosse uma dívida de IPTU, por exemplo. Tem a mesma natureza, a natureza própria terreno. Ou seja, quem assume, quem está naquele imóvel vai ter que pagar. Vai ter que, de alguma forma ou de outra, estar fazendo o pagamento, com certeza. Senão o imóvel vai ser colocado para venda pública para adimplir o débito condominial. Então, a pessoa que vai comprar, alugar um imóvel, é bom ver a situação do imóvel antes para não entrar numa situação complicada, né? Necessariamente deve procurar o condomínio, procurar o síndico do seu condomínio para verificar a situação de adimplência ou inadimplência para acabar não comprando ou alugando o imóvel e depois ser surpreendido com um passivo, com um débito muito grande que ele vai ter que estar honrando. Mais consequências para quem não paga o condomínio? A maior das consequências do não pagamento do condomínio, quando ele vai para a esfera judicial, é o crescimento da dívida, que fica exponencial por conta da cobrança dos honorários e das multas processuais, e a questão do próprio imóvel ser o garantidor do débito. Se eu tenho um débito, por exemplo, de um acidente de veículo que eu não paguei, eu posso, ao final de um processo judicial, não deixar o meu único imóvel ser penhorado e ser vendido para pagar a dívida, pois ele é um bem de família. Já no débito condominial, por essa natureza do débito, por o débito ser do próprio imóvel, é ele quem primeiramente vai responder pela dívida.
Se eu for fazer uma cobrança judicial de qualquer outro débito, há uma ordem de preferência. O dinheiro viria em primeiro lugar, o bloqueio de uma conta bancária viria em primeiro lugar. Num débito condominial, eu posso inverter essa ordem e iniciar pela penhora e a determinação de uma asta pública do próprio imóvel. Pode vir a penhora antes, então? Sim, pode vir a penhora antes. Daí é uma estratégia processual adotada pelo magistrado. Tem juízes que vão primeiro procurar se na conta bancária vai haver dinheiro, mas ele tem a liberdade e a possibilidade de atacar diretamente o imóvel. Nós, advogados, até como uma estratégia para acelerar o resultado do processo, pedimos para que a penhora inicialmente se dê sobre o imóvel. Isso pode... Aí o tempo varia muito, né? O tempo. A grande mudança que o novo Código de Processo Civil tentou trazer foi essa celeridade, né? Acelerar, trazer um pouco mais de efetividade. Pelo Código de 73, nós tínhamos que necessariamente ter um processo que reconhecesse a dívida para depois entrar numa fase de execução. E o novo Código agora veio a encurtar esse caminho, não só no débito condominial, como em outros aspectos também, diminuiu a quantidade de recursos, fez uma contagem única dos prazos recursais, aplicou multas para quem tenta procrastinar o feito, tudo na ideia de uma maior efetividade. Isso é para proteger os condomínios, né? Isso é para proteger os condomínios e todos aqueles que lá moram no condomínio, né? Porque o débito condominial não afeta a unidade do condominial enquanto pessoa jurídica, afeta todos os moradores, com certeza, atrapalha todo mundo. O adimplente acaba pagando, infelizmente, pelo inadimplente para manter o equilíbrio condominial. E esses 2 meses agora ainda, as pessoas ainda não se adaptaram muito na... Como o código entrou em vigor agora em 18 de março, ele ainda tem que ter os seus contornos, os seus encaixes feitos pela Justiça. Há uma discussão muito grande pelos advogados de como aplicar determinadas regras, determinados procedimentos. Então, é uma novidade. Por isso mesmo até do evento, né, para levar esse esclarecimento para os síndicos aí no dia 2 de junho, sobre essas novas regras, sobre essas novas possibilidades, para que esses síndicos também possam levar aos condôminos essas informações. Quem sabe a gente cria uma outra cultura, né? Uma cultura de um pouco mais de adimplência em relação ao condomínio. Isso é com o tempo, né? Isso é com o tempo, necessariamente com o tempo. Mas já é um avanço, né? O primeiro passo foi dado, que foi a mudança na legislação, no sentido de trazer maior velocidade para o adimplemento condominial. E quem quer ter mais informações sobre o assunto, tem uma palestra agora. Eu queria que você falasse o local, o horário, quem quer participar, como é que funciona? Então, o Condomínio Summit, que é uma associação de fato formada por algumas empresas, cujo intuito é levar ensino para os síndicos, vai fazer uma palestra no dia 2 de junho, às 19 horas, no Terra Firme. A inscrição é pelo site condomíniosummit.com.br/eventos. Está na tela aí para o pessoal de casa. Não tem taxa de inscrição, só há necessidade de uma inscrição prévia para controle dos participantes. São 350 vagas, estamos nas últimas vagas e esperamos poder contar com muitas pessoas nesse dia para discutirmos esse assunto que é de tamanha importância para todos. Com certeza. Muito obrigada pela presença, excelente palestra essa semana. Eu que agradeço a oportunidade.